certeza. São João, se continuar assim. Oi, gente, hoje tá um pouquinho diferente aqui, porque eu tô com uma nova parte da estante aqui. Eu vou gravar um vídeo depois arrumando ela com vocês. Eu tô bem ansiosa, porque meus livros eles já estão bem desorganizados e eu tô bem animada pra organizar ela, porque ela é muito linda. Minha gata também amou a estante, ela já entrou aqui bem bonitinha, depois eu mostro pra vocês. Mas hoje, gente, eu queria falar sobre uma coisa em especial que eu estudei na semana retrasada e na semana passada. E assim, não é novidade pra ninguém que me acompanha aqui que eu estou fascinada, apaixonada, admirada pela psicanálise. E assim, inicialmente a gente estuda psicanálise pelo viés do Freud, né? Assim, acho que pelo menos o movimento natural seria começar a estudar psicanálise pelo Freud, porque foi o Freud que é o Freud que é o precursor, né, de fato, da psicanálise. Mas, como eu tô pegando essa matéria agora, a gente vai estudando o Freud e daí estuda os estudiosos que, contradisseram Freud, que estudaram com Freud, que expandiram as teorias do Freud. E daí na semana passada, e inclusive isso está presente no último vlog que eu postei aqui, no último vídeo que eu postei, que foi que eu tava estudando pra fazer uma apresentação sobre o Winnicott, que foi um pediatra, mas que também foi psicanalista. Então, o Winnicott ele estudou bastante a relação, né, do ambiente com o bebê para o desenvolvimento da psique desse indivíduo. E ele estuda bastante a relação do ambiente, e que ambiente ele fala sobre, assim, a mãe em especial, mas também o ambiente físico, né, que serviria de solo fértil ou infértil para auxiliar no crescimento e no desenvolvimento desse indivíduo. Mas é normal que a gente se prenda mais a conceitos que dialoguem mais com a gente, com a nossa fase que a gente está vivendo. E tem um conceito do Winnicott que ficou muito comigo, que é o conceito de falso self. E aí o que o Winnicott fala sobre isso de falso self é que quando a criança não tem um ambiente suficientemente bom, ou seja, não há de ser perfeito, mas há de auxiliar no processo de desenvolvimento dessa criança, então ele precisa ser um ambiente acolhedor, ele precisa ser um ambiente que permita carinho, que permita florescer, que permita educação, que permita respeito ao tempo da criança. Então, quando a criança não tem isso, ela cria meio que uma carapaça. Então, ela cria uma blindagem para sobreviver a este ambiente inóspito. Mas a questão é que para criar essa carapaça, a criança, ela desenvolve uma falsa personalidade, um falso self. Porque com a personalidade que ela tem, ela não sobreviveria, por exemplo, às qualidades de vida que ela estaria sendo exposta ali. Então, como forma de sobrevivência, a criança cria esse falso self, que pode ou não acompanhar ela até o final da vida. E como esse falso self repercute ali na nossa vida adulta, por exemplo? Com pessoas que não veem mais sentido na vida, porque elas fazem tudo pelos olhos dos outros. Como assim? O trabalho que elas exercem não é gratificante para elas, às vezes as relações que ela tem também não são gratificantes para ela, então assim, ela vive a famosa people pleaser, que assim, vive mais pelos outros do que por ela. E isso faz com que a gente tenha um esvaziamento de sentido naquilo que a gente vive. E lendo um pouco mais sobre essa parte da teoria do Winnicott, porque o Winnicott tem uma bibliografia assim extensa, né? Ele tem várias teorias. Eu cheguei num texto que fala que não necessariamente a pessoa precisa ter passado por um momento traumático para viver com esse falso self, para ter esse falso self, para performar um falso self. Porque todo mundo, em alguma medida, tem um falso self. Porque o que o Winnicott falava é que todo mundo nasce com potencialidade de ser criativo, de ser expansivo, de ser excêntrico. Mas não dá pra gente ficar na excentricidade, na espontaneidade todo o tempo. Porque o nosso cotidiano, ele pede muitas vezes contenção. Ele pede muitas vezes uma forma da gente lidar com o outro de maneiras mais
formalizadas, sabe? Assim, tipo, encaixotadinhas em alguns modelos sociais. Então, nossa cultura pede isso. E aí eu comentei, porque teve uma apresentação sobre o Winnicott na sala, e aí eu comentei com o professor, e ele fez um comentário muito certeiro, porque o que eu comentei foi que não dá, por exemplo, pra gente ser regido pelo id o tempo todo. Ou seja, não dá pra gente ficar sempre numa esfera animalesca da nossa condição humana. Porque se fosse assim, a gente viveria em um mundo mais caótico do que o que a gente já vive. Mas a gente tem o nosso ego, por exemplo, para conciliar ali o id e o superego. Mas aí, quando eu trouxe a questão do ego e do id, olhando do ponto de vista do self e do falso self, o professor trouxe uma coisa muito bonita, que ele falou assim, talvez não seja sobre a gente deixar que o id comande a nossa estrutura psíquica, mas aprender a deixar o nosso ego dançar mais com o nosso id. Então, assim, se permitir uma coreografia mais fluida entre esses dois sistemas. Porque quando há uma rigidez maior do ego, muito do que a gente sente acaba sendo reprimido. Porque quando há uma rigidez maior do ego, há uma repressão, há um recalcamento muito maior daquilo que a gente sente. E isso adoece muito. Mas como eu falo em todos os vídeos, gente, não sou profissional, sou apenas uma estudante que gosta de compartilhar aqui com vocês os conhecimentos que eu tô desenvolvendo na faculdade. Então, é isso. Tchau! Gente, só uma observação agora da Bárbara, editora. Esse teórico, ele é antigo. Então, é interessante a gente olhar para a obra dele com olhos um pouco mais críticos, sabe? Porque muito do que ele já falou, do que ele defendeu, já foi recontextualizado, já sofreu alguma alteração. E é importante a gente pensar isso, principalmente quando a gente traz essa teoria para o cenário brasileiro, que vive uma realidade socioeconômica e sociocultural muito particular, né? E outra coisa, não estou dizendo que todas as pessoas que trabalham, por exemplo, em um trabalho que não amam, estão fadadas ao falso self, porque nem é isso que a teoria fala. Mas, novamente, por isso que eu acho importante a gente fazer esse recorte social, né? Esse recorte brasileiro, principalmente, porque a gente entende que, não sei dizer, gente, quem que trabalha hoje apenas por amor, sabe? Porque no sistema econômico neoliberal que a gente vive, amor não sustenta, né, manas? A gente entende que no sistema que a gente vive hoje, a gente precisa de dinheiro para se sustentar, às vezes para sustentar uma família inteira. Então, foi só, como eu falei no final do vídeo, foi só um teórico que eu tô achando bem interessante de estudar.